Mais Emílio uma de vez Souza. vem a essa tribuna para debater esse tema envolvendo a família Bolsonaro. E eu começo dizendo que pior do que ditadura militar é civil que defende ditadura militar. Porque esses nem sequer se dão ao luxo ou se dão ao trabalho de defender e honrar os votos que tiveram na democracia. Eu quero dizer, você falou aqui dessa questão do que eu falei sobre a família Bolsonaro ser ligada às milícias do Rio de Janeiro. Eu falei e sustento, e quem tiver alguma dúvida, basta ver o comportamento dessa família ao longo do tempo. Primeiro, nós temos dos envolvidos na morte da Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Nós temos que são vizinhos do presidente de condomínio, cujos filhos namoravam, mas eles não têm envolvimento, é só coincidência, né? E também o senhor Adriano Magalhães da Nóbrega, o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, chamado escritório do crime. Esse bandido, que era um policial que passou para o lado dos bandidos e usava a farda, desonrava a farda para poder fazer o seu trabalho sujo, esse miliciano, depois de subjugar comunidades no Rio de Janeiro, depois de humilhar pessoas, praticar assassinatos às dezenas, esse cidadão foi homenageado com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por quem? Pelo ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, não me parece que há nada estranho, mas, se for para completar, basta ver a reportagem do jornal O Globo, de 25 de janeiro desse ano de 2019, que fala: Jair Bolsonaro defendeu o chefe da milícia em discurso na Câmara. E está aqui toda a matéria, que eu não preciso reler, mas estou disposto a essa questão dessas bravatas, de vai para o Conselho de Ética. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de falar a verdade, né? Veja bem, porque se for para discutir isso aqui, então vamos para o Conselho de Ética, todos que bradam o tempo todo que o Lula é ladrão, bandido, sabe? Não tem a mínima... Eu pergunto assim, qual é o mínimo de prova que vocês têm disso? Qual? Sabe qual é? Nenhuma. O problema é que aqui alguns deputados querem dar lição de moral em outros e calar. Um desqualificado, chega assim e fala: ah, vocês têm que tomar vergonha na cara. Toma vergonha na cara você, deputado. Toma vergonha na cara você. Deixa de ser petulante. Deixa de ser petulante, deixa de achar que você é melhor do que alguém. Se você não tem respeito pela ideologia dos outros, respeite o ser humano e o mandato de deputado. A mim não intimida. A mim não intimida. Sabe, não tenho problema nenhum de discutir política, mas não venha querer dar lição de moral aqui, sabe, porque foi eleito, todo mundo foi eleito. Digo a você, meu querido deputado, líder do PSL, deputado Gil Diniz, que é um pouco mais elegante, mas, da mesma forma, equivocado nas suas colocações. Gil, você sabe que ter voto não dá salvo-conduto para ninguém. As eleições já produziram muitos ditadores. 1.800.000 votos não dá autoridade para ninguém, não quer dizer que a pessoa é melhor do que o outro que teve 50 ou de quem não foi eleito. Você sabia que o Hitler teve voto para chegar a primeiro-ministro da Alemanha e depois foi o que o mundo conhece? Você sabia que o Mussolini foi eleito também na Itália para depois criar o fascismo e fazer o que fez? Você fala em democracia, que nós gostamos de Venezuela, nós gostamos do Brasil. Nós queremos ver o povo brasileiro, mas não esse Brasil dos entreguistas, esse Brasil que pega jazidas de petróleo, dá para os americanos, que dá a base de Alcântara para os americanos, esse Brasil que acaba com a aposentadoria de quem mais precisa. Nós queremos o Brasil das oportunidades para as pessoas.
O que vocês falam? Ah, vem um aqui e fala, nossa, o Brasil estava à beira de uma ditadura, do proletariado. Ora, se querem enganar quem com isso? O PT governou esse país por mais de 14 anos, até ter o mandato da Dilma covardemente cassado. E nesse período todo, não há um sinal de qualquer medida que pudesse tornar o país mais autoritário. Ao contrário, foi um período de respeito às instituições, de respeito à liberdade de imprensa, de respeito ao Congresso Nacional, aos partidos políticos, um ambiente de diálogo que fez do Brasil quintuplicar suas exportações, que fez o Brasil gerar 22 milhões de novos empregos. Essa é a ditadura do proletariado? Ora, deputado, sabe, talvez Vossa Excelência fala que a gente gosta de visitar a Venezuela. Nós respeitamos a autodeterminação dos povos. Os povos têm direito de escolher aquele regime que acha conveniente para o seu país. O Catar, onde está o Bolsonaro agora, onde estava até ontem, é um país de democracia frágil, né? A China, onde ele foi visitar, fazer negócio corretamente, onde nós sempre fizemos negócio, Estados Unidos fazem negócio, é o maior parceiro comercial do Brasil, não tem eleições diretas para presidente, é o modelo que eles escolheram. E por que nós vamos questionar? Nós vamos questionar o direito de ser cada um como quer? Sabe, é a autodeterminação dos povos. Então, eu não tenho por que temer essa discussão. Primeiro que o que está acontecendo com a família Bolsonaro, nós já conhecemos o método, né? Eles falam, depois se desculpam, né? O Eduardo Bolsonaro falou, nós não precisa mais do que um jipe e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Como os democratas no Brasil reagiram, o papai foi lá e falou o seguinte, o menino não sabe o que está falando, o menino exagerou. O menino, eles chamam de menino, o menino exagerou. Né? Dá a impressão que perseguição é essa família Bolsonaro? É a família Bolsonaro que persegue a democracia brasileira, é o contrário. Né? Depois, o próprio Bolsonaro chega e posta um vídeo das hienas atacando covardemente o Supremo Tribunal Federal e outras instituições, OAB, sabe? Partidos políticos, imprensa, todo mundo. Aí as pessoas reagem. Bastou um discurso de um ministro do Supremo Tribunal Federal para ele falar o seguinte, desculpa, não é isso que eu quis dizer. Sabe, é um presidente que parece que não acorda todo dia sem saber para onde ele vai caminhar, não sabe nem onde é o Palácio do Planalto, não sabe o que significa sentar na cadeira de presidente da República desse país. Né? Essa história de falar e depois voltar atrás, realmente virou uma coisa impressionante. Ao contrário do que fala Vossa Excelência, nós não temos nada contra as Forças Armadas e reconhecemos o papel delas e profissionalizamos elas do nosso governo. Nunca houve tanto investimento em Forças Armadas no país como na época do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nunca. Nunca. Pode comparar em números, o que quiser. Desde o projeto do submarino nuclear até o projeto da renovação dos caças brasileiros. Não venham querendo nos colocar contra Forças Armadas. Agora, nós somos daqueles que acham que Forças Armadas é para a defesa do país, para a defesa nacional, Forças Armadas profissionais, não Forças Armadas para mandar na política, porque isso não dá certo no Brasil, nunca deu certo em lugar nenhum. Né? O poder, a democracia não é lugar de bater continência, é lugar de debater os problemas e, com tranquilidade, a gente encontrar a melhor saída. Eu digo também assim, algumas vezes, deputado Gil, o senhor tem se referido aqui a Marielle Franco como se estivesse se aproveitando da imagem dela. Olha, desculpa, deputado. Sabe, eu não acho correto da sua parte falar isso. Primeiro que é o seguinte, aqui não se está de cadáver, o cadáver dela, infelizmente, já esfriou, assassinada, ela não morreu, não faleceu, que nem o senhor disse, hein? Ela não teve uma doença e caiu. A Marielle foi covardemente assassinada por um miliciano que agora sabe-se que era vizinho do presidente, né? E esse miliciano que foi preso já, precisa saber agora quem é o mandante. Então, não se preocupe, o corpo da Marielle, infelizmente, nós não a temos mais aqui. Nós preferíamos o corpo dela, como sempre, o abraço dela, o calor dela, o discurso dela, a capacidade dela de defender as mulheres negras das periferias do Rio de Janeiro.
uma mulher corajosa, uma mulher, sabe, encantadora e assassinada de maneira covarde. O corpo dela, ninguém vai voltar, não se trata de cadáver. Estou concluindo, presidente. Deputado. Agora, a memória da Marielle nós não vamos esquecer, porque ela representa, sabe, a luta de milhões de mulheres brasileiras que lutam por um país melhor. Ela representa a luta do povo negro por dignidade nesse país, sabe? E assassinado de maneira covarde, nós nunca esquecemos os lutadores da liberdade. E a Marielle, se depender de nós, não será esquecida.